Sou aluna da Uninter, acadêmica da Uninter Polo São Lourenço do Oeste, Uninter Curitiba, e estou aqui para fazer a apresentação do estágio de Geografia. Meu nome é Marilene Pímel. Então, nós iremos trabalhar realmente o que é geopolítica. Então, geopolítica, o estudo das atividades estratégicas, que é desenvolvido por um Estado, analisando o seu domínio do espaço e o controle de pontos estratégicos. Então, assim, uma disputa também associada à soberania. E a geopolítica, ela estuda a conquista de um novo território. Com isso, também tem os seus problemas que afetam as relações do poder político, econômico dos estados e seus recursos minerais também, bem como as demais relações existentes. Geografia e geopolítica, então, está em todo o nosso processo de vivência humana e geográfica. Atualidade em foco, que a geopolítica está em constante movimento. E realmente o que é geopolítica, então? É o estudo das atividades desenvolvidas, como já citei, a dominar os territórios, analisando e controlando os espaços e os pontos estratégicos e disputando uma soberania. E a geopolítica também ainda ela tem as relações de poder entre os estados, concluindo assim as fronteiras, os recursos naturais, fontes de energia, deslocamentos populacionais. Então nós temos um mapa aqui onde que ele está colocando Oriente Médio, os pontos estratégicos. Então, ali nós temos o Estreito, nós temos o Canal de Suez e também nós temos os outros dois estreitos de Hormuz e de Mandes. O que é geopolítica, então? Em relação ao deslocamento populacional, nós temos ali a construção da própria população em relação ao Estado, em relação ao país, em relação aos meios, né? Então, nós temos envolvido aí os recursos naturais, como vocês podem analisar nesta imagem, os produtos, tudo realmente o que uma sociedade geopolítica precisa no seu território. Nós temos também os principais fluxos migratórios no final do século XIX e do século XXI, do século XX e século XXI. Então, nós temos aqui as principais regiões de distinto de imigrantes, as principais regiões de saídas de imigrante, então o povo imigrante e imigração, o que vem de outros países para o Brasil. Então, eles estão se deslocando para procurar os recursos minerais e também as demais relações existentes nesses principais fluxos migratórios. Conceitos geopolíticos, então, se caracteriza em Estado, que é o conjunto de instituições responsáveis pela administração de um país, legislação e execução de políticas públicas e também o próprio território-nação. Grupo social, unido por diferentes laços, identidade, língua, cultura, religião, características étnicas, não depende de um Estado. Diversos povos se constituem como nação, sem possuir um Estado próprio. Então, nós temos lá judeus, todos os judeus até a década de 1940, curdos na atualidade, povos indígenas no território brasileiro. E com isso também se organiza por um Estado que constitui uma nação, um Estado-nação. Os conceitos geopolíticos, nós temos um item que se divide em território, área delimitada, controlada por um Estado, presença de uma população, limites determinados por fronteiras, abrange todas as áreas, também o item mar, céu e subsolo, determinados por acordos internacionais. Mas também nesse conceito geopolítico nós temos o governo que define diferentes formas de organização política adotadas nos estados, monárquicos, republicanos, entre outros. Administração do Estado por determinado partido ou grupo político e país. Nós temos também o país, que tem um conjunto formado por Estado, organização política definida, nação ou nações e também o próprio território. Aqui nós estamos vendo uma imagem de como se identifica cada setor, né? Administração política, uma relação. Nós temos também os centros políticos,
Os conceitos geopolíticos também são definidos como povos oriundos e, né, fazendo parte da nossa sociedade, tem todos eles aqui em destaque, e o conceito geopolítico que está na organização dessas nações ou nações, porque precisa de outros povos. Os judeus fazem parte, os curdos da atualidade, os indígenas também fazem parte do nosso povo, estão aqui, né, os judeus. Então, cada povo com sua determinação. Os indígenas, então, também fazem todo esse processo. E nisso se envolve a geopolítica como a conquista de um território. Geopolítica no meio de um povo e os conceitos destinados. Então, nós temos ali a política nesse mapa brasileiro ali, está bem definida em todos os seus territórios. Nós temos também o governo, como que faz uma constituição de governo, assumindo o poder. E nós temos também, dentre a geopolítica, os conflitos internacionais. Primeiro item de conflito internacional que engloba a geopolítica é a complexidade do quadro geopolítico global. Primeiro, avanço da integração mundial, política dos Estados ligada aos interesses comerciais e financeiros, consolidação da importância da atividade bélica, do ponto de vista econômico e estratégico. Segundo item dos conflitos, instabilidades no mundo atual. Conflitos ocorrendo ao longo do século XXI. Primeiro, questões de fronteiras. Segundo, disputas por recursos naturais. E terceiro, fundamentalismo político ou religioso. As várias identificações políticas e religiosas que existem. Então, nós temos ali as imagens. Em relação de disputas de recursos naturais também nós temos a industrialização, as fronteiras, os países, a democracia. Então nós temos democracia ali a Líbia, a Síria e o Irã, e a geografia geopolítica que define todo esse processo do nosso estudo, enfim. Sabendo que a geopolítica também se domina com a apropriação de territórios e ambientes como reserva. E nessa reserva também tem o valor produtivo imediato, numa forma de controlar o capital natural para o futuro, sobretudo o controle da biodiversidade.